E aí, pessoal, abrindo o dia com muitas informações do Grêmio, informações importantes, rescisões curiosas e também o que pode mudar com o jogo sendo sexta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, no link abaixo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Exatamente isso. Não perca esta oportunidade. No link abaixo não é nada mirabolante, você vai entender um pouco mais. Gente, vamos lá. Ontem todos surpreendidos à noite com o cancelamento do jogo. Já fiz 2 conteúdos sobre isso. Um tão somente falando do adiamento, que foi surpreendente, e outro dando algumas versões do que a gente tem escutado. O Grêmio fala numa ação correta da Conmebol, em razão de não ter conseguido treinar à tarde. A gente sabe que isso é importante, que está no regulamento, e o Grêmio coloca isso como ponto principal. Por outro lado, a imprensa do Equador fala em não ter conseguido entender se o governo daria ou não garantias para o jogo. Por quê? Porque alguns jogadores da comissão técnica, da comissão técnica não, da delegação do Grêmio, acabaram tendo confirmado o Covid, e aí alertou muito os governantes, né, os governantes, sobretudo na área de saúde, de protocolo de saúde do Equador, e isso criou algum tipo de conflito e naturalmente deve ter sido discutido também. Por quê? Porque o Brasil hoje é o epicentro da pandemia. E a gente sabe que isso vai ser muito discutido em todos os jogos, não do Grêmio, mas de todos os clubes brasileiros. Essa é a verdade. Gostem ou não, a gente está enfrentando essa dificuldade, e os outros países aqui da América do Sul estão olhando para a gente dizendo o seguinte, tá, e aí? Como é que vai ser? E aí teve o problema com o Grêmio, o treinador, depois os jogadores. É natural que o governo do Equador olhe aquilo com restrições. E aí, a nota é clara, a nota da Conmebol, quando ela diz o governo não deu garantias de que o jogo aconteceria. Tá aí a solução. Mas isso a gente vai discutir e, obviamente, vai tomar posições. Lembrando, a saúde está sempre à frente do esporte. Ponto. Ah, mas não. Isso não. A saúde sempre na frente. Então, se tem alguma dúvida, é melhor não fazer. E é melhor fazer isso mesmo. E é melhor buscar outra solução. É melhor testar de novo e por aí a gente vai. Então, o que a gente precisa pontuar para colocar isso? Porque o jogo do Grêmio passou para sexta. Então, daqui a 48 horas, pouco mais de 48 horas, sexta-feira no Paraguai. E algumas coisas podem acontecer. O Grêmio tinha no sábado um jogo contra a equipe do Caxias pelo Campeonato Gaúcho no Centenário. E sabe o que se dizia nos bastidores? Que Michael, Jean-Pierre e também Kahneman poderiam participar dessa partida. No sábado, de tarde. Ou no caso, de noite, aqui no Rio Grande do Sul está se jogando de noite. No sábado, de noite, se poderia ter essa possibilidade. O que a gente coloca a partir dessa movimentação? E acho que esse aqui é o ponto principal do que nós estamos falando. O Grêmio vai com o grupo que está lá, ou o Grêmio vai movimentar? Lembrando, o Grêmio tem que trazer a Porto Alegre o Wanderson e o Paulo Vitor, que foram infectados com Covid. Vai trazer a Porto Alegre. O Grêmio vai montar, o Paraguai não é tão complexa a viagem, não é tão difícil. O Grêmio monta uma estrutura para levar Michael e Kahneman e talvez Jean-Pierre, ou não monta? O Grêmio poderia se movimentar. O Grêmio poderia ter mais jogadores à disposição. Só que isso não é confirmado porque a gente sabe também que aos poucos essas coisas vão se movimentando e a gente tem que saber exatamente qual o nível que a gente vai ter do ponto de vista físico desses jogadores. Me parece que o Michael foi poupado. Então o Michael poderia ir. O Kahneman tem essa dúvida de que a lesão e tal. E o Jean-Pierre ninguém fala nada. Eu acho que o Jean-Pierre de qualquer forma não seria titular lá. Mas o Michael seria. O Michael seria titular jogando na sexta-feira. Tenho certeza que ele é um dos titulares do time quando ele tem condição física. Me parece que esse é o ponto. O Walter Kahneman, também titular absoluto, também agregaria muito. E aí a gente vai tentando entender um pouco mais do que pode acontecer. O fato é que essas são notícias importantes que a gente tem que tratar. O Grêmio pode mudar o seu time lá para aquele enfrentamento.
Lembrando que o Grêmio tem lá o Vitor Ferraz, que deve ser o lateral titular nessa partida, num jogo que movimenta muita coisa, porque o principal ponto de preocupação terminou a partir do momento em que não se tem altitude como adversário. Então o principal ponto de preocupação, e aí eu não estou diminuindo o adversário, pelo contrário, eu só estou dizendo que o ponto de preocupação, que é a altitude, terminou. Agora é enfrentar o adversário, que é bem treinado, que é bom time, mas aquele ponto terminou. Então as coisas também podem se movimentar do ponto de vista de ideia de jogo. Me parece que esse é o ponto. Por quê? Porque se o Grêmio pode ter lá uma ideia de se fechar, no Paraguai o Grêmio pode ter uma ideia de ser um pouco mais propositivo e tentar ser um pouco mais protagonista, sobretudo com a posse da bola. E aí a figura do Michael é fundamental para que isso avalie. Nós vamos ficar atentos a isso, porque o Grêmio deve informar se vai ter alguma movimentação de Porto Alegre, sobretudo com o capitão Michael. E eu vou mais longe, é importante sim o Michael, se tiver condição, jogar, porque a gente sabe também da liderança e do que isso representa. Lembrando, o técnico Renato seguirá fora por mais alguns dias. Essas são notícias que me parecem importantes. Outra notícia ontem à noite, que nos deixou, de certa maneira, preocupados até, sem entender, é que o Grêmio divulgou a rescisão de contrato do Vanderlei, que já tinha sido noticiado, e a rescisão de contrato do Lucas Araújo, do volante. Eu recebi diversas mensagens, porque a informação que nós tínhamos é que seria um empréstimo. E segue valendo essa informação. Segue valendo essa informação. Mas o fato é que tem uma rescisão de contrato com o Lucas Araújo, ele que emocionou a todos lá naquele jogo lá em Bento Gonçalves, fazendo gol de pênalti, homenageando a família, mostrando todo o gremismo dele, ele que está desde menino aqui, ele teria rescindido o contrato, estaria fora dos planos do Grêmio. O que eu sei também é que desses jogadores ele está fora mesmo dos planos do Grêmio. Ele não é dos jogadores que está, e isso mostra apenas a informação que eu tinha. O Grêmio aposta nesses volantes da base, no Varela, no Fernando Henrique, no Bobson e também no Bitelo, e o Lucas Araújo teria perdido espaço. O Lucas Araújo é um caso à parte que a gente tem que entender, porque o Lucas sai do time de transição, vai para o profissional, é o primeiro aí, fica praticamente um ano lá sem jogar. Sem jogar, jogou pouquíssimo, jogou agora essa partida aqui, aquela partida lá no Zequinha, começando jogando, até não foi tão bem naquele jogo, foi bem no jogo contra o Sportivo em Bento, mas a gente acabou vendo claramente ele perder o ritmo numa época que não pode perder. Com 20 anos tu não pode ficar um ano sem jogar. E na verdade ele ficou, e isso prejudicou um pouco a campanha dele. A gente torce e torce demais para que ele tenha todo o futuro do mundo, porque é um menino que está aí há muito tempo, é da nossa fábrica de jogadores, é do nosso coração ali, do coração, do pulmão do Grêmio, e a gente torce que ele tenha sucesso. Mas pelo visto, o sucesso não vai ser aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.